Vivo! Uma boa tarde a todos vocês. Aqui quem fala é a Marileia, do programa Pode Mais Mulher, né? E tem toda, gente, um encanto. É programa, antes era programa, agora a gente tem um podcast, né? Então agora é podcast Mais Mulher. E o nome Mais Mulher não é pra gente fragmentar, não. É porque o dia que a gente inaugurou o programa foi no dia 8 de março, né? Já tem um tempão já lá atrás, então a gente manteve isso para poder também fortalecer aí a luta pelo fim da violência contra as mulheres, né? Nos últimos anos tem aumentado muito o feminicídio e essa é uma forma de protesto, tá? Mas hoje o nosso programa é um programa especial, né? Aqui no canal do YouTube, canal Mais Mulher. A gente vai estar falando sobre a temática da Sexta-feira da Paixão dentro da Quimbanda. E aí eu já vi assim meio quimbandeira hoje, assim, já vi bem padilística, entendeu? Eu vim bem pombagirística aqui para vocês, para a gente poder falar sobre esse tema. E eu acho importante a gente saber mais ou menos a diferença entre a parte da Sexta-feira da Paixão, né? A parte da Sexta-feira da Paixão, eu vou só pedir para não falarem comigo enquanto eu estiver falando e gravando, né? Porque senão eu me perco. Mas o que acontece? Na Sexta-feira da Paixão, as pessoas estão acostumadas com a Sexta-feira cristã, né? E a gente, que é candomblecista, a gente luta para que a gente se desvencilhe, né, dessa cultura cristã mais eurocentrada. No caso, a maior parte das pessoas que são candomblecistas hoje, elas vieram da Umbanda ou da Quimbanda, né? Então, somente para as pessoas entenderem que são cultos distintos, né? Mas as pessoas que vieram da Umbanda e da Quimbanda não tem como abandonar os espíritos, né? Então, o candomblé, ele é acolhedor, ele acolhe todo mundo, né? E venha você com seus espíritos, venha você com seus exus, venha você com seus encantados, todo mundo é bem-vindo, porque o candomblé é uma casa de acolhimento. Mas os candomblecistas, eles têm uma ideia sobre a Sexta-feira da Paixão, né? E as pessoas são umbandistas e são quimbandeiros, têm uma outra ideia. E hoje, aqui especificamente, a gente vai estar falando sobre a Sexta-feira da Paixão na Quimbanda, sua representatividade. E nada mais, nada menos, quem nós trouxemos? O Top Master do Amantes da Quimbanda, Pai Alec de Quimbanda, que foi um dos primeiros quimbandeiros aqui do nosso estado, né? Que teve já ele tem uma visibilidade, porque já tem muito tempo que ele teve a audácia, né, de se lançar como quimbandeiro, sendo que na verdade a maioria das casas de quimbandas eram escondidas, né? Tinha um preconceito muito grande. Então eu vou dar a oportunidade para o Pai Alec se apresentar, para a gente poder entrar na temática. Olha, primeiro eu quero agradecer porque a retomada aí do programa Mais Mulher, e agora retoma com tudo, né? Com estúdio próprio, com uma programação lá em cima, uma luta grande aí da IA Marileia. E o tema caiu certinho, né? Porque a gente está trabalhando na Sexta-feira da Paixão e vão ter várias visões diferentes. Estou aqui para o que der e vier. Salve a galerinha aí toda que está aí acompanhando. Um abraço. Quem não me segue ainda nas redes sociais lá, é a plataforma Amantes da Quimbanda. Você encontra em qualquer rede social. Então é isso aí. Eu gostaria de... O Pai Alec já se apresentou e eu gostaria de perguntar para ele o que geralmente acontece dentro do culto da Quimbanda no dia específico que é a Sexta-feira da Paixão. Na verdade, começa antes, né? Uhum. O pessoal, por ter a Quimbanda em si não tem ligação com o cristianismo. Então, a Sexta-feira da Paixão para a Quimbanda é uma sexta normal. Mas a clientela, o povo que procura fazer macumba, desde o início da quaresma, eles acreditam que estão desprotegidos. Então, os trabalhos dentro do meu templo, na quaresma, é maior. Então, desde o início da quaresma, o número de clientela, o número de filho, a procura de proteção, a procura de demandar alguém é maior. E a sexta-feira sempre tem um toque diferenciado, né?
A gente aproveita essa sexta-feira para tocar Exu, tocar Pombogira, buscar as forças. Porque o cristianismo acredita que é a abertura de um portal, a morte de Cristo, um momento em que a terra vai estar desprotegida por 3 dias e depois vai ter novamente a proteção. E a quimbanda, de uma certa forma, por heresia, né, acaba brincando com isso. Brinca com isso com os Exus, tem vários pontos da Sexta-feira da Paixão, acaba trazendo essa lenda. Muitos pontos para Exu e Pombagira sempre fala Sexta-feira da Paixão, né? Então, assim, é muito... Tem uma consistência muito grande dentro da cultura, do que as pessoas acreditam em relação a Exu, né? Porque quando vai falar sobre um Exu, sobre uma Pombagira, sempre fala Sexta-feira da Paixão. E as pessoas acreditam também que trazendo o Exu, a Pombagira na Sexta-feira da Paixão, ela vai ter aí um maior poder e também uma maior proteção em relação aos inimigos, né? Isso. E tem, assim como a senhora começou falando, que tem diferença cultural entre a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, tem diferença cultural entre os tipos de quimbanda. Então, eu venho da quimbanda luciferiana, para mim não existe essa ligação com a Sexta-feira da Paixão, mas o povo da quimbanda satânica, o povo da quimbanda de Nagô, ele já traz alguns traços bíblicos. Então, para eles, hoje são portais, o dia melhor do ano para se fazer um feitiço de pacto, de compactuação no amor. Então, as vertentes trazem consigo, dentro da própria quimbanda, uma forma diferente de louvar esse dia. Na verdade, a gente entende sobre a egrégora, né? Então, eu acredito que a quimbanda luciferiana sabe o poder de uma egrégora. Então, se o mundo inteiro imagina que hoje é um dia de força e de poder e que hoje é um dia de abrir portais, com certeza esse dia se torna sendo de poder e esse dia se torna sendo um dia que os portais vão se abrir. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre a diferença das quimbandas. Assim, o que diferencia a quimbanda luciferiana para a quimbanda voodoo e para as outras quimbandas? As outras que existem. Vou começar assim, ó. Existe hoje a quimbanda Xambá, por exemplo, que é uma quimbanda voltada ali ao xamanismo. Eles vão trabalhar junto com alguns mestres até de Jurema, de Catimbó, e a fonte de trabalho deles vão ser Exu e esse povo da mata. Existe também a quimbanda satânica, que é uma quimbanda que vai trazer a corte vermelha. Eles vão ter uma Bíblia ao contrário, eles vão estar mais ligados ao sincretismo religioso da Igreja Católica. A quimbanda de Nagô é uma quimbanda que tem forte interferência até do candomblé de Nagô, a presença dos ferros. E a quimbanda luciferiana, ela traz a ideia, o princípio de Lúcifer. Ela abraça todas as outras quimbandas como se fosse linha. Então, assim como na Umbanda vai ter a linha lá de Preto Velho, na quimbanda luciferiana vai ter a linha de Mussurumbi. Vai ter a linha lá do Zereza, que vai existir a linha mista. Lá vai existir o caboclo, lá vai ter linha de caboclo, aqui vai existir o caboclo quimbandeiro. E assim vai. Então é uma quimbanda que estuda e se aprofunda nas 7 linhas. E as outras quimbandas ficam somente em uma. A quimbanda de Nagô vai trabalhar só Nagô. A quimbanda satânica vai trabalhar uma linha que a gente chama de Malê. E aí vai indo, vai dando origem. E muda o culto, muda a cor, diverte, muda a forma de abertura, de fechar o culto. Porque assim fica um pouco confuso, eu acredito, para as pessoas que são leigas, quando abre o Instagram, quando fala quimbanda, aí um é tata de quimbanda, aí a outra é mameta de quimbanda, aí é como se já misturasse aí uma Angola na quimbanda. Nagô traz isso. A Entendi. quimbanda de Nagô, a quimbanda de Jererê traz isso. Aí fica esses traços. O principal traço hoje da quimbanda luciferiana é a presença das imagens gigantes, tamanho surreal. Então, se você pegar essa nata, né, o Jonã, a Michele, o Pimenta, essa nata que vem trazendo a quimbanda luciferiana,
A principal característica é a presença das imagens gigante. Por trás das imagens, a ideia do luciferianismo, de trazer o sol. Então a pessoa primeiro vê aquela coisa enorme, brilhosa, se apaixona e depois vai se desvendando ali o seu mistério. Bom, né? Eu acredito assim que é uma forma também de desconstruir o preconceito, né, em relação às religiões. Porque sempre foi muito fácil, né, nesses últimos 400 anos aqui no Brasil, as pessoas demonizarem quem não é católico ou quem não é evangélico. Se bem que a igreja evangélica é bem jovem, né? Ela não tem nem 200 anos. Então, assim, aqui no Brasil, estou falando. Mas a gente tem que agradecer muito os movimentos, principalmente o movimento como a senhora faz, que é do movimento Agô, porque quem diria, né? Semana passada eu tive a oportunidade de estar em Tocantins e inaugurar lá um túmulo, que é um espaço, como se fosse um altar, na verdade, para trabalho dentro da Quimbanda de Beuzebu. Então nós inauguramos o primeiro túmulo de Beuzebu em Araguaína, Tocantins, e se não fosse por federações, por trabalho como o do Movimento Agô, apesar que teve muita resistência, imagina uma situação dessa 10 anos atrás. Nós não viveríamos isso. Há 10 anos atrás, o Movimento Agô, juntamente com os outras pessoas que estavam na luta aí por políticas públicas e ativistas também, eu lembro até hoje, a gente foi visitar um secretário de Segurança Pública do Estado e a gente foi levar isso, né, sobre a intolerância religiosa, o preconceito e o racismo institucional que a gente sofria. E quando ele abriu a boca na época, ele falou assim: olha, não existe racismo, não existe intolerância religiosa no estado de Goiás. E aí todo mundo ficou chocado, mas eu sempre tenho uma palavra na ponta da língua. Eles nem deixavam chegar os boletinhos, então não virava estatística. Mas deixa eu te falar, na verdade não tinha nem como chegar os boletins, por quê? Eu falei pra ele, realmente você tem razão. Porque não existe tipificação na polícia, entendeu? Sobre intolerância religiosa, sobre racismo institucional. O que existe na polícia é homicídio, né? Não só homicídio, mas tentativa de homicídio. Tinham outras tipificações. Mas já teve casos comigo de eu chegar lá, agressão, para poder tentar registrar a intolerância, e eles falaram, não, é ameaça. É isso, porque não existia uma tipificação. E aí a luta, aí a gente entendeu o quê? Que não adiantava a gente querer prestar uma ocorrência de intolerância religiosa, de racismo religioso, sendo que não existia essa tipificação. Então a gente teve que lutar depois disso pela tipificação dentro das delegacias. E isso é um movimento praticamente nacional, né? Depois que a gente conseguiu a tipificação, a gente lutou para ter uma delegacia de crimes especiais aqui no estado de Goiás. E com muito custo a gente conseguiu. Hoje nós temos, antes era DEACRE, agora a gente tem a GEACRE, né? E isso é uma conquista. Não, e conseguiu pegar os que estavam caladinhos. No começo da fala da senhora, a senhora falou assim: foi o primeiro a pôr a cara em Goiás, e com ele já existia a Quimbanda, mas o quimbandeiro, ele tinha medo. É muito fácil uma pessoa vir da Umbanda pro Candomblé. Sim. Parece que encaixou. Agora o Candomblé começa a receber os quimbandeiros. Tem que se adaptar com isso também, né? E aí, quando um pôs a cara que viu que deu certo, o povo começou a aparecer e mostrar que são bons de trabalho, que tá cheio. Mas as federações ou associações era só voltada a Umbanda e Candomblé. Sim. Né? Hoje você já escuta Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Catimbó, Jurema. Já começa uma coisa aí a acontecer, graças à luta de movimentos. Não estou endeusando o movimento Agô, mas lutas de movimentos como da senhora. Mas é um reconhecimento, né? Eu acredito que a gente tem que dar César o que é de César. Às vezes a gente pode nem simpatizar com o outro, mas a gente tem que entender que a gente faz parte da mesma luta, de um ato político, que a gente precisa de estar de comum acordo, entendendo quais são as necessidades do povo macumbeiro. Porque na hora que alguém sofre intolerância religiosa, quem está ali praticando a intolerância não pergunta: você é de Umbanda, você é de Quimbanda, você é de Candomblé? Não, o chicote estrala, né? O chicote estrala pro nosso lado, porque a gente é demonizado. E eu acho importante a gente fortalecer isso, e a gente fortalece como? Reconhecendo o trabalho de quem fez. Então é muito fácil hoje em dia as pessoas falarem alguma coisa sem reconhecer quem começou um trabalho lá atrás.
eu sou muito grata a Tata Elmo, que já estava aí na luta há algum tempo, né? Hoje já está bem idoso, na luta pelo povo de terreiro, né? O mestre André, que também já estava na luta. Eles fazem um trabalho, mas fazem um trabalho diferente do trabalho do Movimento Agô. Todo mundo, existe vários grupos e instituições até que fazem um trabalho voltado para o povo de terreiro, mas o Movimento Agô, ele conseguiu já vim com essa cara de terreiro. Isso, a gente não mascarou, né? A gente já foi direto como um movimento que defende a causa do povo de terreiro. Falar nisso, gente, eu tava aqui olhando o celular porque eu tava tentando entrar e não conseguia. Tanto é que eu interrompi o pai que entrou já com volume. Eu não consegui entrar de jeito nenhum, mas eu consegui agora. Pra quê? Pra mandar um oi pra quem tá aí nos ouvindo. Angelita, boa tarde. Assessoria. Rick Diário do Concurseiro. Tá aqui mandando um abraço pro senhor, benção, da Amantes da Quimbanda, mãe Rafaela, tá aqui mandando a benção também, amigo do pai Alec, Angelita, dando um oi pra mãe Rafaela, Antônio de Lima, a Melinda, e o Rick tá aqui falando, nossa pessoa certa. Obrigada aí, viu, Rick, pela participação, e todos estão acompanhando aí. A Bianca, um beijo, tá? Por estar nos acompanhando. Zuelene Nega, obrigado por estar acompanhando aí o pai Alec. Milena Luiza, acompanhando o pai Alec também. Carol Costa, acompanhando o pai Alec. Olha que bom, que maravilha. Aproveitem aí e compartilhem a nossa tela. Compartilhe bastante. Compartilhe aí, né? Para as pessoas terem oportunidade de poder acompanhar essa entrevista aqui, tá? Olha, a Angelita tá mandando um beijo do Rio Grande do Sul. Eu vou falar dela, peraí. Eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço pro mestre André e dizer que agora ele assumiu, né, a Secretaria da Igualdade Racial lá em Aparecida. Nossa, eu tô muito feliz mesmo. É um marco, eu acho, que pro povo de Aparecida, sabe? Todo o meu apoio, viu, mestre? O que o senhor precisar que cubra aí de mídia, que esteja junto, pode chamar, porque eu acho que tava precisando disso mesmo. Sim, eu acredito que, né, uma das cidades que mais tem terreiro é Aparecida de Goiânia. O meu terreiro hoje é em Goiânia. A gente também tem um lote para a construção do nosso terreiro em Aparecida de Goiânia. A minha cidadania política é em Aparecida de Goiânia. Há 10 anos atrás, na verdade mais de 10 anos atrás, a gente teve uma luta lá para conseguir terras para construir casa para povo de terreiro, casa popular para povo de terreiro. E aí a gente fez todo um movimento para fazer isso. Aí o prefeito da época disse que cedeu uma área, doou uma área, foi todo mundo para as reuniões e várias reuniões e tal. Quando teve a eleição, que assumiu o outro prefeito, quando a gente foi lá para poder fazer a construção, o documento, o prefeito atual disse que não tinha, o anterior não tinha assinado. Foi só política? Não sei, ou deram fim, né? Porque existe perseguição, às vezes, né? Já pensou 1000 casas só de macumbeiro, junto no mesmo bairro? Menino! Uma vila da macumba. Uma vila dos macumbeiros. Mas pelo menos lá a gente já sofreu menos intolerância, né? E ainda ia dar de fazer mais ou menos uma organização das festas. Todo dia tem um lugar pra nós ir. Ia vir socorro desse povo, porque pelo candomblé, pela umbanda, quimbanda ser acolhedora, tem muita gente que realmente precisava desse espaço para ter qualidade de vida. Com certeza. Então vinha em socorro. É interessante, a Angelita tá aí. A Angelita era lá daquele local que alagou tudo, a grande enchente, e ela teve que dormir 3 dias em cima do telhado com um colchãozinho, e a única coisa que ela falava agora, como que eu vou acompanhar o pai Alex? Quando a enchente começou a baixar, então um carinho muito grande por ela, começou a baixar, começou a chegar as equipes de socorro, a primeira pessoa a receber mensagem fui eu. Pai, eu sumi das redes, eu não estava aí com o senhor nas redes porque aconteceu isso. E eu, minha filha, vamos levantar, vou ver como ajudar daqui. A região dela, não por ela ser da religião, ela frequenta, quem fez os socorros lá foi a Igreja Universal.
e até hoje ela está à procura, à espera, porque não passou. Ela acredita que também sofreu uma intolerância. Não passou o cadastro dela, então até hoje ela não foi indenizada, até hoje está todo mundo juntando para organizar. Ela disse que não, que o pessoal das igrejas foram todos favorecidos quase que de imediato. Gente, mas isso é em todos os lugares. O povo macumbeiro tem que entender o quê? Que o povo que é das igrejas aí, evangélicas, eles politicamente são muito organizados. Um pastor pode brigar com outro, mas na hora da votação eles estão juntos. Agora nas eleições o que a gente vê? Um monte de macumbeiro votando em evangélico. Um monte de macumbeiro votando em gente que defende o cachorrinho, entendeu? Não tô falando mal dos animais, é que eu tenho um monte, gente. Eu sou apaixonada de animais. Quem me conhece sabe. Eu adoro animais, né? Mas a gente tá falando sobre o quê? Não, a gente tá falando sobre, Payari, um foco, entendeu? Um foco. Nós, povo de terreiro, a gente precisa manter um foco. Mas eu tô muito feliz com a posição e o espaço ocupado pelo mestre André, que é uma pessoa que já estava aí na luta em Aparecida de Goiânia, entendeu? Que entendeu como é difícil um de nós, né, conseguir realmente ser eleito, porque precisa de dinheiro, precisa de apoio, não é pouco não, viu, gente? 10 mil reais não faz um candidato. Também não foi fácil isso, essa transição, essa ocupação de espaço, e a luta ainda vai ser grande. Ele está reunindo grupos para formar diretórios, e cadê o povo? Então, principalmente o povo... Não pode contar comigo, mas a gente está junto. Principalmente o povo cigano de Aparecida faz uma reunião, cadê esse povo, sabe? Porque aquela terra ali é uma terra cigana. Então, vai 2 pingados, às vezes um quilombola, um bandista, e o povo. Olha, vamos abraçar junto ele agora. O senhor sabe que o povo às vezes acha ruim porque eu falo a verdade, né? Mas assim, eu vejo um comodismo do povo macumbeiro, aonde ali 5, 10 corre atrás de todos os direitos para beneficiar todo mundo, o outro fica só esperando o benefício, não tem coragem de levantar a bunda lá do seu terreiro para ir junto com a gente, bater nas portas aí, nas prefeituras, nas secretarias, entendeu? No estado e nas instituições específicas, entendeu? Que poderiam fazer alguma coisa para o nosso povo. Então, gente, vamos sair da zona de conforto. Vamos sair da zona de conforto. Vamos aí levantar, entendeu? Povo de Aparecida. Vamos aí na reunião, entendeu? Que vai ter o fly do mestre André para a primeira reunião aí. Eu quero que todo mundo que seja macumbeiro vai, bota uma conta, bota um hashtag, bota um chapéu, para mostrar que você existe, porque lá a gente fica exigindo direito, aí as instituições públicas perguntam, uai, só 3 pessoas aqui? Não tem stand de macumbeiro que o povo fala não, entendeu? Então acho que a gente não tem necessidade nenhuma. Então eu acredito, Payari, que a gente tem que fazer uma provocativa para o nosso povo, para eles poderem comparecer. Em relação às cestas, quantas vezes você ouviu eu falar, gente, eu preciso de 10 sacerdotes pra gente ir junto? Aí eu te pergunto, pai, quanto você ouviu ir? Não vai. Até para receber, até na hora de descer. Olha, eu já vi a senhora tirando do bolso para organizar o frete, para organizar para descer as cestas e pedir socorro. E ninguém tem um filho que pode, por exemplo, mãe, vou emprestar um filho para essa ação, né? E aí lutando e trabalhando. E então é isso, sabe? É hora desse povo se unir mesmo. Sabe o que acontece? De dar esse passo. Tem gente que teve a audácia de falar que eu era funcionário do Estado. Gente, eu não sou funcionário do Estado. Eu estava só fazendo uma luta mesmo, porque eu acredito que a gente tem que se movimentar, acredito que a gente precisa fazer algo em prol do nosso povo. Eu acho uma irresponsabilidade, Payari, eu rapar a cabeça de um monte de gente e não lutar pelo direito do povo que eu estou raspando, entendeu? É minha responsabilidade como mãe, porque só raspar, cobrar a raspagem, entendeu? E você não lutar pelo direito de ninguém, seu filho sai raspado daqui, ali no portão já sofre tolerância religiosa, ameaçado. Isso, né? Cadê nossa responsabilidade espiritual com nossos filhos, né? Então, isso é muito sério e o nosso povo precisa ter essa consciência, né? E aí assim, lutar contra os de fora parece fácil, porque a gente às vezes recorre à Secretaria de Crime Racial, né? Se impõe
Mas ainda existe um preconceito enorme contra os de dentro contra os de dentro. Então, lá em Tocantins, teve uma federação do Rio de Janeiro que quis dar uma nota dizendo que o ato, né, a momento algum eu disse que a Quimbanda, ela fazia parte de matriz africana, mas ele quis soltar uma nota que o ato de inauguração do túmulo de Beuzebu não estaria vinculado ali ao projeto dele, a matriz africana, né? Ele não foi convidado a fazer parte, não gostou, silenciasse. Pensa, a luta já tá grande, ainda bem, e fala uma merda dessa, e assim, por respeito aos povos de terreiro dessa federação, eu não fiz o videozinho dele. Porque eu não tô aqui para atacar a gente, mas deu vontade de pegar, colocar a fala lá, mostrar que ele é representante de uma federação lá no Rio de Janeiro e que tá pensando assim, todas as nações necessitam de Exu. Exu fala todas as línguas. Mas, pai, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vai atrás de leis, a gente não vai atrás de leis só para a matriz africana. É muito específico isso. Quando a gente fala povos e comunidades tradicionais de matriz africana de terreiro. Então, o que acontece? É para agregar todo mundo que é de terreiro. Porque é igual eu falo, na hora que a gente sofre intolerância religiosa, ninguém quer saber se você é candomblessista, umbandista, juremeiro, quimbandeiro, entendeu? Você vai sofrer intolerância, o ato da intolerância, a violência da intolerância. Então, a gente, é aí que eu falo, que a gente tem que ter empatia, acolhimento, que a gente tem que estar junto na luta, né? O que eu percebo é as pessoas segregarem. Você tá fazendo um trabalho e fala, ai, pai, Alex só quer se aparecer. Gente, ele tem que se aparecer mesmo, porque alguém tem que se aparecer para pedir alguma coisa. Já que você não tem coragem de sair da tua casa, não tem atitude, não levanta a bunda da tua cadeira, não sai de dentro do teu terreiro, deixa alguém fazer isso e apoia, entendeu? Não quer sair da sua casa para não gastar dinheiro, tempo. Vai lá nas redes sociais, apoia. Comenta, fala que apoia. Isso é importante. Realmente a gente precisa de alguém aí para fazer um trabalho no combate da intolerância religiosa. É isso aí, vai, entendeu? Porque já ajuda. Porque todo o trabalho que a gente faz, gente, a gente não recebe de ninguém, não. A gente para o nosso serviço, para de atender os nossos clientes, para de raspar os nossos filhos, para de dar obrigação aos nossos filhos para poder correr atrás de direitos, entendeu? Para ver o mundo melhorar um pouquinho, mudar um tiquinho que seja, né? Hoje a gente tem um leque até pro candomblé, porque não adianta falar que você, sendo do candomblé, nunca foi tratada como uma bruxa por aí, né? Eu vou tirar minhas crianças de perto da fulana, lá vem a fulana que vai me jogar uma praga, uma indiferença na hora de vender algo no supermercado. Não adianta fingir que isso acontece com a gente da Quimbanda, não, que nós somos injustiçados. É geral, é geral. Ah, isso não vai longe, não. Dia 24 de setembro, aqui na porta do terreiro, 5 homens saíram de dentro de um carro armado. Um parou bem na frente, a gente estava manobrando para entrar aqui na garagem. Um parou bem na frente com uma arma apontada e de repente tinha um homem com a arma apontada em cada porta. O carro era de 4 portas, então tinha um homem na frente de cada porta e um bem na frente. E eles trataram a gente como bandido. Sai do carro, mão na cabeça e deita no chão. Isso é abordagem de bandido, entendeu? E eu sou candomblessista, e eu sou dirigente do um axé, e eu sou presidente do movimento Agô, entendeu? Que é conhecido nacionalmente. Todo mundo que é ativista, todo mundo que faz um trabalho em prol do povo de terreiro, todo mundo que faz um trabalho cultural em relação ao povo de terreiro, sabe que o movimento Agô existe. Aí a pessoa chega aqui e me trata igual uma bandida, eu falei, vem cá, isso é um assalto? E sem nada, né? Sem uma ordem, sem um mandato, sem saber do que se trata. Não tinha nada legalizado, não tinha nenhuma chamada, como é que a gente fala? Não tinha nenhuma ocorrência na polícia, não tinha nada, não tinha documento nenhum. Simplesmente fala, vamos ali assustar uma macumbeira, entendeu? E ainda entra a segunda parte, pelo fato de eu ser mulher, né? 5 homens para abordar uma mulher macumbeira, né? Então a gente tem que pensar o quê? Que além de você sofrer intolerância religiosa, você ainda sofre aí, você sente o peso do machismo, né? Aí nas suas costas. Eu cheguei na casa da senhora aqui
tinha uns iaôs de outra axé visitando a minha casa, e a menina, ela é formada em engenharia civil, a iaô que chegou comigo, e não tem espaço no mercado de trabalho por ser mulher e ser formada em engenharia. Ela falou assim: pai, antes de eu deitar, porque agora tirei um tempo para cumprir meu preceito. Eu estava num serviço com um rapaz na mesma área, ele ganhando 7, eu ganhando 3. E agora a minha preocupação é quando eu terminar o meu preceito, né? E se eu não tiver quem me indique ao serviço de engenharia civil, vou ter que fazer outra coisa, né? O preconceito existe sim. Isso é real. Isso é real. A gente vive um mundo, meu pai, onde a base dele é o machismo, é o patriarcado, sabe? Quando a mulher fala sobre o matriarcado, a gente é rechaçada. Tem gente que acha que eu sou feminista porque eu quero a diminuição do homem. Não. Quando a gente fala sobre o feminismo, gente, a gente está lutando para que as mulheres tenham pelo menos um direito profissional em termos de ganho, porque a gente trabalha muito mais, a gente trabalha profissionalmente igual um homem, só que quando chega em casa o homem ainda pode descansar, vai assistir televisão, né? Vai jantar, vai tomar banho. A mulher não, a mulher tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do cachorro, entendeu? Tem outras preocupações, ela fica mais aplicada na educação dos filhos. Eu não estou falando que não existe homem que faça isso, mas a maioria são mulheres. Então a gente tem uma tripla jornada aí que não é reconhecida, né? A gente falando sobre isso, eu queria saber como que é a mulher dentro da quimbanda. O espaço dela. Não existe nenhum tipo de preconceito. Estou respondendo pela quimbanda luciferiana. Talvez outra vertente, outra linha pense diferente, mas lá em casa, se for trans, porque eu até estou meio com medo de usar essa palavra, porque a travesti volta agora com força para dizer que a trans, na verdade, é um termo para esconder a luta das travestis, né? Então eu fico assim um pouco e concordo, mas porque eu teve história, teve muita história. Não, teve quantas travestis foram mortas, assassinadas, entendeu? É um movimento que a base dele é de sangue, então, de suor e lágrimas. Agora elas começam a lutar para dizer: não, eu não sou trans, eu sou travesti. E a mesma coisa, porque a trans, a palavra tá ligada tanto ao homem quanto à mulher, né? Então eu digo assim, que dentro da quimbanda, se você se sente naquela opção, você se veste como aquela opção e tem a mesma possibilidade de crescimento. Inclusive tem uma menina em Anápolis que está arrasando, que montou uma casa de quimbanda e que está arrasando no seu trabalho. Meus respeitos, porque até agora estava fechado só na energia ali masculina, e agora ela chegou e eu vi um vídeo dela esses dias e ela falou assim: vocês tiveram tempo para fazer a sua história e não fizeram, e agora eu estou fazendo a minha, então me respeite, sabe? Eu acho que isso é bom, acho que isso é interessante. Tem essa pessoa lá e poderíamos estar mais perto aí. Se você assistiu a live, viu, poderíamos estar mais juntos para caminhar junto, mas eu achei isso fantástico. Parabéns aí a sua entonação. Só mandar um oi aqui para Valéria Vitória, né, que está reclamando sobre a intolerância religiosa também, e a Isabela Barros. Um abraço, Isabela. Ela está falando que as pessoas às vezes olham a gente como se a gente tivesse lepra, né, pelo fato de ser macumbeiro. E isso é real. Quando a gente chega dentro de uma instituição pública, dentro de um órgão público do governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, se a gente vai com as vestes da gente, como que as pessoas nos olham? Né? Então já olha a gente já com temor, ou então já sem querer encostar para não ser contaminado pelo diabo. Dessa forma. E aí eu lembro que a senhora precisou, né? Precisaram entrar no direito, o marido da senhora, a filha da senhora. O Rick, que está nos acompanhando agora, está aí na luta para se tornar oficial de justiça. Está até em outro estado para prestar uma prova. Meu abraço aí ao Rick, que está acompanhando. Né? Porque eu acho que devagar, assim, a gente precisa a gente vai ocupando espaço. A gente vai ocupando espaço.
Gente, eu sei que a gente fala sobre a Sexta-feira da Paixão e aí a gente vai aí, ó, fluindo, entendeu? Mas entre a a gente parte da ocupação de espaço do Mas povo a gente de está terreiro, falando do mesmo assunto. do mesmo assunto. Porque Sexta-feira da Paixão remete a uma mitologia onde um ser foi sacramentado, foi humilhado, apanhou, para poder, depois da morte dele, ele precisou morrer para poder aí sim ser ter reconhecido. voz. E então o nosso povo hoje pode sim ser colocado como Cristo. Eu sou quimbandeira, eu posso falar isso, e faz parte do assunto as chilapadas que ganhamos do governo, da sociedade, a marginalização, entendeu? Para quem sabe vai ser preciso morrer alguém, ter uma morte horrenda para depois ter um renascimento. Nós vamos então agora fazer de Cristo a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, chicotear bastante, para depois tomarmos o vinho e comemorarmos a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. Gente, eu vou falar da Jurema também, porque eu sou juremeira, né? Eu sou iniciada, eu sou consagrada e tombada na Jurema. E a Jurema também, a maioria dos pontos dela fala sobre Jesus, né? Ela tem ali inserido muito dentro da tradição dela essa parte cristã, mas as pessoas de Jurema também sofrem preconceito. Às vezes vão fazer o culto dele da Jurema e o vizinho lá tá reclamando, o vizinho tá indo lá na porta gritar, o vizinho tá chamando segurança, o vizinho tá chamando a polícia, né? E aí não pensem que tem alguma vertente dentro dos macumbeiros que não sofra intolerância religiosa, que não seja aí um Cristo, né, sendo aí torturado, chicoteado, humilhado, vilipendiado, né, para depois ser assassinado. Então a gente tá na luta aí pelos direitos para que a gente não seja assassinado, né? Para que a gente não seja morto, para que a gente tenha os mesmos direitos de todas as pessoas das outras religiões. Aí a senhora é Ialorixá, e como que funciona como candomblessista, como Ialorixá, esse período de Quaresma e Sexta-feira da Paixão? Gente, olha, eu vim de um berço cristão. A minha mãe é católica, apostólica, romana, praticante. Minha mãe é ministra da Eucaristia. Minha mãe, ela é consagrada no coração de Maria. Minha mãe é consagrada no coração de Jesus. Minha mãe é Carola. Eu até acho que botei uma foto dela no meu Facebook pessoal, que eu uso pro Pode Mais Mulher. Ela com aquelas fitinhas vermelhas na igreja. Então minha mãe reza todo dia, acompanha todo dia a missa, reza terço todo dia. E eu fui criada dessa maneira. Então, assim, acredito que minha mãe sofreu um pouco pelo fato de ter uma filha. Então, não só macumbeira, né? Na Semana Santa, nem limpar a casa você limpava? Não, limpava. Essa parte limpava, gente. Era mais alimentação. A gente não comia carne vermelha. Eu tive a sorte de nascer em Porto Velho, Rondônia, na beira do Rio Madeira. Então, o Rio Madeira nos abastecia com várias qualidades de peixe. Peixe muito bom, né, para consumo. Peixe fresco. Então, a gente ficava a quaresma toda comendo peixe. A gente rezava, né, tinha que fazer terço também para ter a proteção, porque diziam que os capetas estavam soltos, então a gente tinha que se proteger dos capetas. Existe o terço da Quimbanda. O terço? Seria um terço da Quimbanda. Seria uma sequência de cortes, né, do bode a determinada divindade. Então nós vamos fazer um terço a padilha. De 3 em 3 dias a padilha vai comer um bode. E aí vai ser a opção dela, né? Um bode preto, pode ser? Isso é um terço da Quimbanda. Olha. De 3 em 3 dias, naquele mesmo horário, nós oramos através do Egé dentro da Quimbanda. Existe uma forma de abrir que ali é como se fosse a invocação, né, da Trindade luciferiana, que existe a Trindade. E então aquilo ali seria o terço da Quimbanda. Muitas casas já praticam, já fizeram terço as suas divindades até com galinha, né? Meu Exu vai comer 7 bichos, mas não tudo de uma vez. Vai ser um em cada dia, um em cada 3 dias, para poder fazer ali um objetivo de um Que legal. Gente, uma coisa que minha mãe não permitia. Durante a Semana Santa, a gente não podia chamar palavrão de jeito nenhum, não podia responder ninguém, tinha que tomar a bênção de todos os mais velhos e a gente tinha que ter uma conduta, né, moral melhorada. Então, assim, eu acredito que serviu muito para mim
formar a pessoa que eu sou hoje, né? Eu tive essa base. Mas, gente, a Padilha começou a me pegar com 7 anos de idade, dormindo. Não foi em terreiro que ela me pegou, foi dormindo. Então, eu não fui desenvolver a Padilha no terreiro, foi a Padilha que me desenvolveu. Que veio. Mas assim, eu sinto que... E veio no seu berço, né? Porque Padilha em vida teve toda uma base cristã e católica, né? A história conta que o desespero de procurar a bruxa e fazer a amarração, para quê? Para ela ter uma ascensão financeira, né? Mas ela teve toda essa base. Então ela foi onde estava o lugar certo. A religiosidade pertence a nós, humanos, aos espíritos não. E na Semana Santa, sempre quando começa, a Padilha sempre come um bicho no início e sempre come um bicho no final, na Sexta-feira da Paixão, entendeu? E sempre foi assim, e assim vai ser assim hoje também. E isso é independente, né? Se eu sou minha orixá de candomblé, a Padilha é anterior a isso na minha vida, ela faz parte da minha vida. É independente se hoje eu também sou uma madrinha de Jurema. É independente se eu também sou uma pessoa de Umbanda, né? Que eu também sou iniciada na Umbanda. Só falta eu me iniciar na Quimbanda agora. Bora lá. Mas a Yá é um pouco quimbandeira. Eu sou quimbandeira. De vez em quando ela solta as garrinhas. Hoje mesmo eu quero soltar minhas garras, entendeu? Porque eu acredito no quê? Que a Sexta-feira da Paixão é o dia que você pode soltar as suas bruxas. Então quem estiver me atacando, cuidado, querida. É hoje, olha. É hoje. Não, mais à tarde lá, mais à noite também nós temos lá um ritual. Então, sempre teve ligado, né, a essa religiosidade. Eu não lembro, Tem umbandas que fizeram o jejum até mais pesado do que a Igreja Católica e só vão voltar a comer carne depois do sábado de aleluia. Já tem alguns terreiros que optaram por não funcionar de forma alguma durante esse período, só retoma, então fecha lá no começo, na quarta-feira, e só retoma domingo de Páscoa, né? Nem a sexta e nem o sábado de aleluia, tipo, fechou tudo acreditando nesse momento. E a quaresma, a Sexta-feira da Paixão, muito bom para Quimbanda, porque é a hora que o povo se articula para poder criar proteção, compactuar energia, derrubar os inimigos. Então, sabe o que eu tava lembrando aqui? Que antigamente, tipo, eu frequentei a Umbanda aqui, eu fiquei 15 anos na Umbanda, eu fiquei 5 anos numa casa da mãe Romilda. Quem for de Jardim Guanabara deve ter ouvido falar. Depois eu fiquei no Pai João ali no Urias Magalhães. Depois fiquei na casa da Dona Cleonice lá no Balneário. E uma coisa a gente dizia, né, que Umbanda era caboclo, preto velho, cangaceiro, marinheiro, erê, e Exu e Pombogira era Quimbanda. Tem essa visão. Quando era na minha toque época, para Exu e Pombogira, era Quimbanda, toque de Quimbanda. Isso. Aí hoje a Quimbanda vem rasgar o verbo e dizer, olha, virar para Exu e Pombogira não é tocar Quimbanda. Tem que seguir certos parâmetros para ser Então Quimbanda. a gente achava que era quimbandeiro também, porque eu sou da época da vertente que a Umbanda era de segunda a quinta. Porque todo dia, gente, eu era um bandista mesmo. Segunda-feira era preto velho e desenvolvimento. Terça-feira era povo de cigana e cura. Quarta-feira era boiadeiro e cangaceiro. Não, era caboclo. Quinta-feira era cangaceiro, boiadeiro, marinheiro. E na sexta era Exu. Então a gente entendia o quê? Que na sexta era o dia da quimbanda. Mas eu acho interessante, sabe por quê? Hoje a gente entender e ver tantas quimbandas com tantos ensinamentos, né? Porque hoje a gente tem uma diversidade de quimbanda, né? Hoje temos uma diversidade. Eu tô achando interessante que eu tô em live aqui com outro pessoal. Aí a Valéria, que tá te acompanhando aqui, tá me acompanhando aqui também. Entrou um Wellington e falou assim, tá repreendido em nome de Jesus. A Valéria respondeu pra ele, Wellington, você está repreendido em nome do Senhor, tranca a Rua das Almas. Até tirei um print, abraço. Mandar um beijo aí pra Claudiana, pro Chesley, Eli Leopoldo. A Melina falou, isso sim é podcast, obrigado Melina. A Melina tá aqui nos ajudando, gente, ela me ajuda muito, tá? Daiane Camargo,
Eu não vi a parte que o cara entrou, mas foi lá na live do Instagram, né? Eu tô lendo aqui na parte do são YouTube. Canais, a gente tá aqui difundindo, divulgando a nossa live hoje do nosso podcast no YouTube e no Instagram do Amantes da Quimbanda. Eu tentei entrar também aqui, mas não consegui, porque... Não, aqui eu também não trouxe o equipamento todo. Na próxima eu trago que entra em todas as redes. Sério? Eu tenho uma coleção de aparelhos, assim, cada um em uma rede. Tá, querida, vamos aprender com o Babá Alex aí, ó. E na Jurema também existe um preceito hoje, né? Eu tava assistindo uns rios antes de vir, aí eu tenho que mandar um abraço pra Joyce, que é iniciada acho que é da Sulamita. Sim. E a Joyce falando, né, que hoje não comeria nada de carne, que essa semana lá existe um preceito, que ela tava doida por uma picanha, um churrasco, assistível. Gente, eu não sofro com preceito porque eu não gosto de carne vermelha. Eu desde criança eu nunca gostei de carne. Mas existe esse resguardo dentro da Jurema também, né? Eu não como, né? Hoje eu dei tudo pra Melinda, os meus churrascos. Ela falou, é muito churrasco pra mim. A Quimbanda não tem, gente. A Quimbanda não segue esse preceito, pelo contrário, foi o período que a gente mais foi pro cemitério. Você vai ver os vídeos aí no meu canal. O período que teve mais gírias de maiorais. Aproveitamos a quaresma para inaugurar o túmulo de Beuzebu. Eu achei tudo, gente, a inauguração do túmulo de Beuzebu. Então, e hoje a maioria das casas de Quimbanda vai ter um corte, com certeza. E então a nossa visão é diferente, não segue esse cristianismo. Mas é claro que se alimenta dessa energia, né? Milhões de católicos entregando hoje o seu jejum. Imagina o laço energético, né? O pessoal da Umbanda Sagrada de Rubi Saraceni tem crescido. O pessoal da Umbanda Sagrada em vigília e oração com as mandalas a semana inteira e hoje entrega. Então imagina a fonte energética disso aí, e tem como sim aproveitar esse portal para muitas coisas. Eu estava aqui olhando, né, numa época remota, tem muito tempo, sobre uma quimbanda, eu não sei exatamente o nome dela, que é misturada como se fosse misturada com... A Jurema? Não. Com a Jurema é a Xambá. Não. Lá eles usam cachimbo, os assentamentos dele é um fundamento em cima de uma mesa, que tem ali a energia de elementares, de seres de quinta dimensão. Então aí entra o demônio da garrafa na Quimbanda Xambá, seres elementares. Eu adoro deixa eu ver aqui, eu adoro essa história da garrafa. Gente, quando eu era pequena, a minha família já era macumbeira, né? Minha avó, mãe do meu pai. Então ela já incorporava e os filhos eram os que faziam a orientação lá. E meu pai me contava essa história do diabo dentro da garrafa. Ele contava que o avô dele chocou um ovo embaixo do braço. Pronto, na caixinha, e aí começa. Então isso é Quimbanda Xambá. Aí você fala assim, mas existe raspagem na Quimbanda? Depende da Quimbanda. A Quimbanda Nagô é feita uma deitada e a pessoa sai careca e se raspa na Quimbanda Nagô. E as outras não. Então aí fica um preconceito da iniciação. Por quê? Porque a Quimbanda Nagô e a Jererê sofre várias influências do candomblé. É um sacerdote de candomblé que pensa assim como você. Que quando ele recebeu o Exu e a pombogira dele, ele virou a Quimbanda. Entendeu? Mas ele se formou, se consolidou, se peneirou para criar traços. Eu tava olhando aqui, eu até achei, mas esse aqui, ele é uma mistura, gente, de alta magia, goetia e quimbanda. A goetia entra na linha de Nagô. Deu hora? A goetia entra na linha de Nagô dentro da quimbanda, né? Perfume? Só um minuto, gente. Tá. Dentro do carro tem uma bolsinha branca. Não, as pessoas de casa podem saber, gente, eu produzo perfumes personalizados, entendeu, para pombagira, mas esse perfume ele é personalizado para mudar a aura da pessoa, para melhorar a aura, entendeu? Ele tem um poder atrativo. E se você for lá na minha página da Rainha Blends, hoje mesmo eu coloquei lá a produção de alguns óleos que eu faço. Tá numa sacolinha branca na porta, falo muito obrigada.
E a pessoa veio buscar agora a encomenda e eu estou aqui fazendo a live junto com o pai Alec, entendeu? Que se der também vai levar uma lembrancinha de algum produto meu. Olha! Então a Goetia é um sistema de invocação. E ela cabe em qualquer. Você pode usar ela no candomblé, você pode usar ela na umbanda, você pode usar ela na quimbanda. É como se você fizesse um altar, tivesse que ter ali elementos e vai haver um símbolo. E esse símbolo você vai fazer a invocação. Como que junta a Goetia e a quimbanda? Por exemplo, a mulambo, né? A mulambo aqui na terra ela tem um nome para ser mulambo, mas ela tem um nome cabalístico dela, que é a Luca. Quem não conhece mulambo chama-se a Luca. Ela vai ter um ponto que ela vai riscar em terra, ponto riscado para nós, mas ela vai ter um ponto cabalístico para invocar a essência dela lá. E aí quando eu vou trabalhar com quimbanda e Goetia, eu vou trabalhar com o sigilo, com o ponto riscado do Exu, da forma cabalística, e vai ser só um pedido, não vai haver incorporação, mas eu vou ter resposta do mesmo jeito. É igual você chegar ali no pé do seu ibá do Exu e falar: vamos senhora, bora. Você está praticando de forma inconsciente a Goetia, você está invocando a energia sem a incorporação. Bom, gente, o pai vai tocar nesse assunto, que depois eu já vou interrogar ele depois do programa, entendeu? Porque a Padilha já fez um trabalho dentro da Goetia e salvou uma vida de uma pessoa que eu amo muito, que estava desenganada mesmo, assim, estava com asepsia, entubada. Ela usou o sistema de invocação. Isso. Então tem que ter ali os 7 elementos, não aconteceria, mas às vezes aos nossos olhos a gente não entende que o cristal já pode representar a terra, que a taça de vinho da pombogira já pode representar a água. Você está entendendo? Isso eu ensino também no meu curso de tarô sobre os 4 elementos: a água, o cristal que representa a terra, a vela que representa o fogo, o incenso que representa o ar. E aí ela vai usar o seu nome cabalístico, né? E ela vai conseguir sim fazer. Mas aí quando fala a gente se assusta. Mas o tempo todo você usa Goetia. A diferença é que os caras organizou o sistema de invocação. Vamos por uma hora? Vamos por um sentido? Vamos por um lado para fazer essa invocação? Vamos colocar os 7 elementos? E aí virou Goetia. Eu sei, gente, que é muito estudo, viu? Aproveitem aí que o pai Alec está hablando, ele está soltando aí as coisas, entendeu? Pra gente também saber diferenciar, porque a gente começou falando sobre quimbanda, mas a gente já tá até na alta magia, a gente já tá falando de Goetia, e ele já está até nos dando uma explicação de como que a Goetia entra dentro da quimbanda e também como que ela pode ser associada junto ao trabalho de Exu. Mas alta e baixa magia é a diferença dos espíritos que a senhora vai invocar. Então, se a gente está trabalhando Exu e Pombogira, que é visto como espíritos desequilibradores ainda, né? Na visão espiritual, Exu e Pombogira ainda são espíritos desequilibradores, seria um ritual de baixa magia. Mas os mestres da Jurema são espíritos elevados, eles estão num trono para trazer a mudança, a evolução. Então, ao trabalhar com o mestre, seria uma alta magia. A trabalhar com o guia, seria uma baixa magia. A senhora invocar os orixás, que está aí como gênios, que o espiritismo vê os orixás como gênios, né? A senhora estaria em um trabalho de alta magia. Mas isso é tão ruim que você acha que eu só estou na alta magia se eu cortar meu bode preto e tiver na minha sala ali com algumas divindades pagãs. Aí, então eu tenho um quarto na minha casa que a gente fala quarto de alta magia, mas não é o quarto, é a prática. O que está sendo, quem é que está sendo invocado ali naquele momento? A energia mais alta ou mais baixa? Depende da necessidade, né? Eu sempre falei isso, as pessoas, às vezes as pessoas colocam isso na cabeça da gente, e isso eu aprendi por conta própria. Você sabia que eu tive 17 pneumonias, e na 7ª que eu tive, eu fiquei internada 28 dias, fui desenganada pelos médicos. E o médico pegou e falou assim: Marileia, agora é você e Deus, porque o que a ciência fornecia eu já fiz, né? Tava com uma infecção muito grave. E aí eu peguei, parei e pensei, fui conversar com Deus, né? Com o meu Deus.
E aí é o momento que a gente percebe que não existe baixa e alta magia para a gente ter um preconceito, existe a nossa necessidade. Existe o tipo de necessidade que a gente tem. E que quando a gente quer sobreviver, que quando a gente quer viver, quando a gente quer caminhar, quando a gente quer prosperar, a gente tem que acessar isso, né? Sem ter o preconceito, porque até nós mesmos, macumbeiro, às vezes a gente tem preconceito sobre acessar a baixa magia e acessar a alta magia, né? E eu acredito que isso faz parte da evolução. Vai ter o candomblessista que ele vai falar assim: eu não vou lá na quimbanda porque eu vou adquirir Egum, eu vou entrar em um Odu negativo tal, então eu não vou porque tá dando tudo certo, e se eu for, vai estragar. Eu vou ter que tomar ebó. Mas vai ter o quimbandeiro que vai falar: eu não vou chegar lá porque vai rezar um Pai Nosso e o meu Exu tá muito perto de mim, sabe? Tá, ele não vai gostar. Certo, ele não vai gostar, vai dar errado. Então a gente cria isso mesmo, cria limites, né? Nós somos seres livres para poder acessar todas as energias, e nós criamos limites que nos limitam, né? Para não ir. E usando de justificativa a própria energia, a própria egrégora. É um preconceito interno. O Pai falando isso, viu? É uma indireta pra mim, gente, porque não sei se vocês sabem, né? Eu demorei muito a consagrar na Jurema, porque eu tinha preconceito. Eu era candomblessista e eu tinha preconceito de consagrar o Egum. E eu demorei muito mesmo. Mas muito. É quando rasga o véu, porque na Quimbanda a gente trabalha com o Egum também de uma forma diferente. E você descobre que aquela energia, ela não é negativa. Não. Você pode manipular ela também para amarração, para trazer dinheiro, para abrir caminho, para desobsessão, para cura. Pra cura, gente. Aí, pronto. Mas como é difícil isso? Vou chamar um Egum para cura. Vou chamar um Egum para cura, para desobsessão. Entendeu? Gente, é real isso, viu? Eu tinha muito preconceito e em 2015 eu fiquei acamada há quase um ano. Tive diagnóstico de câncer, fui encaminhada para o Araújo Jorge, e quando chegou lá falei: eu vou ficar aqui que nada. E a minha mestra já tinha pedido, né, algo, e eu falei que não, entendeu? Aí depois eu pensei, eu falei: eu vou morrer? Vou nada, vou lá ver o que ela quer. Fui lá e fiz tudo que ela queria. Gente, vou falar uma coisa, no outro dia era como se eu tivesse saído de um pesadelo, como se nada daquilo tivesse acontecido, e eu refiz os exames depois, deu tudo negativo. Então, tipo assim, é a cura, né? É um trabalho muito lindo, e às vezes a Exu e Pombogira já faz isso no seu terreiro e você não observou. Por isso a necessidade da Quimbanda, porque ela vai destacar. Esses Exus trabalham nessa linha de emanação, esses nessas. É fantástico, é isso. Que aí você começa a entender como que as coisas sempre aconteceram. Eu tava aqui olhando, ver se eu achava uma foto pra me mostrar para ela, que no final vocês não vão ver, entendeu? Mas eu também não achei. Meu celular apagou a foto porque já estava sobrecarregado. Mas eu vou achar na minha nuvem. Antes dele ir embora, eu vou mostrar para ele identificar para mim, entendeu? O que eu quero saber lá da Pombageira na Goétia. É um tema interessante, sim. Mas não haverá ali incorporação. Haverá ali a ritualística, a invocação. Aquela energia não vai se incorporar. O louvor, mas você já faz isso, você já vai no pé ali do seu Ibá e você já conversa cara a cara, tete a tete ali, né, com aqueles elementos que te liga àquela divindade. Então é só a forma com que colocaram que parece ser diferente. Pai Alec, me fala um pouco sobre como que vai ser a ritualística hoje lá na sua casa. Não, nas sextas-feiras da paixão a gente dá... Vocês vão engolir coração? Não tem isso assim na Quimbanda. O outro falou, né, vai inaugurar o túmulo de Beelzebub, vai matar as criancinhas. Você ouviu? Chegou a ouvir esse áudio? Bem forte. Olha, gente, primeiro começa a subir os cachorros, depois vai as crianças. Tem um áudio, tivemos isso lá em Araguaí, no Tocantins. Que horror! Mas já foi identificado e vai ser notificada, uma vizinha lá. Então é uma ritualística onde vai abrir o mistério da Quimbanda luciferiana, vai descer ali os líderes, né, da coroa, e geralmente se dá um bicho, pode ser para o dono da casa ou para todos que se come. Esse ano, porque assim, eu tenho meu caminho na Quimbanda, eu tenho meu caminho no Candomblé, estou indo iniciar um filho de Ogum, então esse ano eu não vou virar a noite toda na ritualística,
da quimbanda, mas todos os anos a gente vira a madrugada, começa meia-noite e termina com o sol nascendo. Hoje vai ser algo menor, porque eu já tenho que correr para organizar as coisas da função. Então, mas geralmente a gente vira à noite, abre o mistério, alimenta-se a cafua, desce os chefes de coroa ali e o sol raiando, aí tem um café da manhã para terminar a ritualística. Muito bonito. O ano que vem vai dar certo de fazer certinho, porque vai ser menos corrido. Ai, que bom, viu? Eu espero que eu tenha matado um pouco a curiosidade de vocês aí, né? Porque as pessoas... Gente, se vocês tiverem alguma curiosidade, pergunta. Não vi ninguém perguntar. Todo mundo já sabe de tudo de quimbanda. Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta. Antônia Lima, beijo. Mandou beijo pro pai Alec. A Antônia é bruxa, viu? Sério? Daquela reveza que a gente começou. Podcast, a Marileia começou trazendo bruxos de nome e renome. Isso. Eu estive com várias bruxas aqui. E a Antônia veio, assistiu, veio daí e hoje está com a gente lá na quimbanda. Sério? Então ela é bruxa e quimbandeira. Olha, parabéns, Antônia. Lindaura Alves, um beijo. O Rick tá aqui. Laroie, linha de Nagô, salve Rainha do Inferno. Asdras Nicoforos. O Asdra, ele é demonologista. Ele faz um trabalho dentro da Goétia, a demonolatria. Então, além de invocar através do sistema os demônios mesmo lá da mitologia que ele serve, ele tem música, hinos, uma forma de adorar, essas divindades. Um cara fantástico. Que legal! Gente, é uma diversidade. Sabe o que eu gosto? Que quando a gente fala sobre a espiritualidade, a gente percebe uma diversidade. E que como a espiritualidade, mesmo que a gente siga ali uma determinada coisa, como que as nossas espiritualidades, elas são individuais, né? Porque sempre cada pessoa ali tem um quezinho diferente, né? Não dá mais... Por exemplo, aqui mesmo, na casa de Candomblé, às vezes você abre Exu, a pessoa não tem Exu. Aí você abre uma Jurema, você acha que a pessoa não recebe nada. Acha que a pessoa recebe só santo. Quando pensa que não... do mestre. Não, é quando pensa que não, a pessoa vai lá e pá, começa a estribuchar lá pra receber o mestre. Aí você fica chocado, né? Eu mesmo, ano passado, eu tive uma surpresa. Eu falei, meu Deus, como? Nunca imaginei que essa pessoa tivesse linha de Jurema. Então eu falo que nós, né, somos uma caixinha de surpresa. E a gente tem a nossa espiritualidade, eu acho que é isso. É a gente se reconhecer dentro dessa espiritualidade e se ter um conhecimento profundo sobre nós mesmos dentro da nossa própria espiritualidade. E estudar, né? Tem gente que tem preguiça de ler, mas hoje em dia você já tem podcast, você já tem aquele Spotify, né? Onde você pode estar ouvindo ali outros podcasts. Até livros hoje, né? Tudo, né? Apostila, a internet hoje dá acesso a tudo. Eu tenho que realçar uma coisa que eu posso dizer, eu sei que as pessoas podem sentir um pouco de inveja do pai Alex, que é a Lindaura que tá aí, né? Quem não sabe, a Lindaura é minha mãe. Católica, apostólica, romana, pentecostal, renovada, mariana, que criou a gente assim, até os 16, como você falou, na igreja, catequese, crisma e tudo mais. E aí ela viu minha iniciação na magia, nas coisas, acompanhou eu de longe em Aparecida. Quando eu fui para Brasa Abrantes, ela começou a ir no terreiro, mas ela falava só para beber, porque era bom demais beber ali. Aí sentava lá na mesa, olhava lá os Exus e falava, é tudo mentira, tudo teatro, não existe essa energia, e na missa e tudo mais. Um dia foi ter um fundamento lá em casa com um caboclo quimbandeiro, e aí eu exigi que todos ficassem descalços. Quando ela foi levar a folha, mas foi um balanço, mas foi um vento. Hoje tá aí, ó, do meu lado, me apoiando, recebendo a pombogira para ajudá-la em casa. Então, assim, eu tenho que mandar esse salve, realçar também, ressaltar, né, essa história, porque ela é muito válida, né? Ficou ali uns 4 meses, só vim para beber, meu filho. Vai ter bebida de cerveja aí, vou ficar lá no canto. Olhava pros Exu e ria, não tem nada aí, não, isso aí, nada existe. De repente veio. Prova que eu quero ver. Agora tá aí trabalhando lindamente comigo em todos os momentos. Isso é muito que bom, mas eu acho assim que é muito importante a participação da família, né? Junto com a gente no terreiro.
porque as pessoas acham que o sacerdócio é uma coisa fácil, e eu tô falando sacerdócio em geral, né? Tanto de candomblé como de umbanda, quimbanda, jurema, igreja, padre, pastor. O sacerdócio, ele exige muito da gente, né? Exige muita dedicação, muito comprometimento. E eu penso que quando a família está junto, eu acredito que é uma força, porque ali você tem pessoas que você pode confiar, onde você pode delegar funções e ter pessoas para ajudar na organização. É muito porque difícil. Todo mundo quer que o terreiro cresça, mas a gente não entende que a gente sozinho não tem como coordenar um terreiro tão grande. A gente precisa de pessoas que têm ali que querem evoluir espiritualmente, e pessoas de confiança para poder ajudar a gente, para a gente poder realmente dar esse crescimento que o terreiro e que a nossa espiritualidade exige, né? Então eu estou numa cidade de interior, estou com um corpo mediúnico de 80 médios, e imagina aqui, né, que é bem centralizado, e ainda tem aqui o culto ao candomblé e o culto à jurema, e o povo gosta de uma jurema, viu? Gosta. É quente para uma jurema. Gosta. Assim, eu penso que a jurema de tombo ainda é uma novidade para as pessoas. Eles estão mais acostumados com a outra jurema, né? Porque foi uma das primeiras a vir aqui para o estado de Goiás. Mas a jurema do Rio Grande do Norte, a maioria das casas de Goiás é a jurema de Rio Grande do Norte. Mas nós temos aqui a jurema de tombo, que é a jurema de Recife, né? A gente já tem algumas casas. A minha é jurema de tombo, o pai Léo estava na jurema de tombo, o pai Alan estava na jurema de tombo, né? Então, assim, mas é uma jurema muito profunda. Lá no Pai Alan ainda é tratado assim. O culto à jurema, quando virou para Exu e Pombogira, se torna-se quimbanda. Então ele toca jurema e quimbanda, porque passaram para ele, né, que a partir do momento que hoje não é jurema, agora vai ser Exu, vai ser a quimbanda. E eu tive lá, eu consegui entrevistá-lo, foi muito bem recebido, e vi a energia. Eu falo, ontem ele entrou em um grupo que eu tava, eu falei: oi pai, tudo bem? Quero mandar meu abraço. Eu não estou criticando, eu estou falando que lá ainda tem essa visão, que aqui é jurema. Eu recebi meu Exu e minha Pombogira, se tornou quimbanda. Quimbanda. Na verdade, aqui em casa, o que a gente fez? A gente fez um calendário anual do candomblé. A gente tem um calendário para Exu e Pombagira e as entidades de Umbanda, e a gente tem um calendário para jurema. Então, na jurema hoje a gente trabalha com os caboclos, né? E tem, dentro dos caboclos, tem os boiadeiros, né? Tem os boiadeiros caboclo, tem os caboclos boiadeiros, tem os caboclos, tem os boiadeiros. Entra um pouco de encantaria, né? Tem um mistério aí. E aí depois a gente chama os mestres e as mestras, né? Porque tem gente que tem caboclo, gente, dentro da jurema, e não tem o mestre. E tem gente que tem o mestre e tem o caboclo, que é o meu caso, eu tenho o caboclo e tenho a mestra. E tem gente que tem só o mestre. E essa jurema traz as princesas? Sim. No caso, eu trabalho com a princesa da jurema, que é a Maria Luziara, né? É a primeira princesa da jurema. Na verdade, se tem Luziara, só começa quando Luziara vem, entendeu? Então eu sou consagrada para Maria Luziara. Salve Jurema Sagrada, salve Maria Luziara. É muito mistério. É muito mistério, gente, é muito mistério. Eu fui muito teimosa, mas hoje, gente, é um espírito que eu tenho tanto carinho, tanto amor, que eu vejo realmente que ela fez o papel dela dentro da minha vida, e eu sei reconhecer o papel de cada entidade que eu trabalho e qual a função de cada um dentro da minha vida. E isso é importante, porque eu falo sobre esse reconhecimento, a gente conhecer a nossa espiritualidade. Entendeu? Sabe onde se encaixa. Isso. Então aqui a gente tem essas 3 agendas. Tem a agenda do candomblé, tem a agenda dos espíritos de Umbanda e tem a agenda da jurema. Por quê? Pra não ter que misturar, entendeu? Só mistura mesmo essa sacerdotisa, que não sabe qual agenda vai cumprir primeiro, né? Não, a sacerdotisa, ela vive cansada, vive com a coluna travada, porque além dessas 3 agendas do terreiro, ainda tem a agenda do movimento Agô. Agora é uma responsabilidade a mais, porque já deitar um orixá, existe iniciação na quimbanda também, gente, mas já deitar um orixá já não é fácil. Não. E existem mistérios para se deitar a pessoa dentro da jurema, né? Existe. Agora
dobrar, fazer duas mães. Mas a ideia é a gente conseguir. Eu quero que Deus me dê essa saúde também, né? Para ver se a gente consegue separar o terreiro de candomblé do terreiro de entidade. Para poder resgatar a cultura de cada nação. Isso. Porque eu nasci assim, nessa salada mista. Mas eu relutei muito porque eu sabia que ia ser mais trabalho para mim. Mas todo mundo fala, né? Deus não te dá um fardo que você não consiga carregar, mas eu não acho isso um fardo. É porque realmente a gente quer matéria e a gente cansa. E além disso, gente, eu produzo, né, os produtos da Rainha Blend. Eu produzo sabonete fitoenergético, eu produzo perfume, eu produzo velas. A senhora pinta. Gente, eu também sou artista plástica, eu pinto, eu fiz 3 exposições agora. E tem que ter a parte política para cuidar do movimento agora. Vai ter que fazer réplicas. Isso aí. Precisa de um filho agora cientista, né? Aí. No clone. Um clone. Então, assim, para isso tudo acontecer, né, eu agradeço ao meu esposo, a Babá Alexandre de Xangô, que ele tá aí, o Babalorixá também aqui no meu terreiro, ele tem os filhos dele, ele é o técnico aqui dentro do podcast, né, ele é a pessoa ali que enquanto ele faz comida ou café ou tá trabalhando eu pinto, né, e ele vai me acompanhando aí para eu poder desenvolver essas tarefas. E um terreiro, o senhor sabe disso, é sacerdote também, ele não se faz sozinho. A gente precisa ter uma equipe dentro do terreiro. Firme e forte ali, ó, para trabalhar as coisas. Para poder fazer o terreiro andar, entendeu? Para o terreiro conseguir ali sobreviver. Porque as pessoas acham que terreiro se faz sozinho, se paga sozinho, né? Construção, luz, água, internet, né? É tudo muito caro, tudo custa tempo, mas tudo custa dinheiro também, né? Então é isso. E ainda tem uma missão mais difícil aí, porque eu também tenho essa missão, que é formar grupos de estudo, né? Eu realizo vários cursos nas minhas plataformas, mas a senhora também dá aula do tarô, sabe? Então, das ervas, o sagrado feminino, como é complicado, como é complexo trabalhar o sagrado feminino, e de vez em quando eu vejo a senhora convidando as pessoas a imergir nessa energia, né? E é libertadora depois. É difícil conciliar tudo isso. Tudo isso, porque eu falo para as pessoas, né? O espiritual é só uma parte. Para a gente estar em equilíbrio, a gente tem que estar bem no espiritual, no mental, no afetivo, né? E no físico. E para isso a gente tem que trabalhar todos esses pontos. E eu acho que isso tudo que a gente faz é para isso. É para contribuir com outras pessoas, com outras vidas, para que elas tenham aí um mínimo de equilíbrio e qualidade de vida. E esperança também, né? De um dia melhor. O que eu acho bonito assim da senhora, e quero deixar isso registrado, é porque poderia ter ido só a senhora lá, pego um modelo do estatuto e registrado só a casa da senhora, ou poderia ter ido só a senhora lá e se tornado Ialodê, ou poderia ter ido só a senhora lá e se tornado capelã. Mas não foi assim. A senhora foi lá, deu a cara a tapa e trouxe, e pôs à disposição. E quem não abocanhou foi por falta de querer correr atrás, porque tá ali à disposição, sabe? Graças à senhora, o mestre André, hoje a minha casa tá reguladinha, CNPJ, sabe? Isso é importante para poder lidar com intolerância, para poder ocupar espaço, para poder se impor como sacerdote. Hoje não é mais a velhinha passar uma ruda na sua cabeça e te dar um cargo ali para você, porque a gente fala cargo, parece que só remete ao candomblé, não é verdade. Não é verdade. Hoje você tem que ter uma histologia, você tem que ter uma ponte jurídica que te defende, e hoje a senhora podia ter menos carga, podia estar passando menos mal se tivesse feito só para si, mas não foi isso, fez para todos, né? Eu acredito muito no trabalho na coletividade, sabe, Payalki? E eu sei que as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso, mas assim, eu sou uma pessoa que eu consigo dormir muito bem, assim, tranquila no meu travesseiro.
Eu nunca fui uma pessoa que penso só em mim, eu sempre pensei no coletivo. Eu não fico pensando, fulano não gosta de mim, não vou levar benefício para ele. Não, porque eu não estou pensando na pessoa, eu estou pensando na luta que no bem maior, entendeu? É isso que eu penso, no bem maior. E assim, eu estou muito feliz que o senhor está aqui hoje comigo, retomando o podcast do Mais Mulher, que esse ano a gente só tinha feito, acredito que um podcast, que foi no Dia das Mulheres. Foi no Dia das Mulheres? Não lembro o dia, mas eu acho que esse ano a gente só tinha feito um podcast. E depois, como eu estava muito sobrecarregada, e o Alex falou, você precisa voltar pro podcast. Então a gente está voltando hoje. Eu que sinto lisonjeado, né? Fazer parte desse movimento enorme, né? Não, e o Pai Alec é uma pessoa que sempre se disponibilizou. Fala, mãe Marilé, se você precisar, é só me chamar. Ele sempre esteve aí de prontidão, sempre foi acessível, né? E sempre é uma pessoa que a gente pode contar. É uma pessoa que também trabalha para o coletivo, uma pessoa do bem, uma pessoa que entende, ele tem uma visão, ele entende o trabalho que eu faço, ele entende o trabalho que outras pessoas fazem e ele sabe a importância disso para o impacto para todo o povo de terreiro, né? E que se vai nos beneficiar, vai beneficiar todo mundo, porque nós temos que pensar um Ubuntu, né? O que é bom para um é bom para todos, não é assim? É isso aí. E aí vai ter novidade, que aí a Yara me chamou para a gente criar um quadro aqui dentro desse podcast que é voltado para a força das mulheres, a religiosidade. Eu acho que eu tenho um monte de ideia para trazer, a gente não ficar só no ABC. Eu acho que a gente consegue trazer umas coisas diferentes aí e conte comigo porque precisar. Já estou contando. O senhor quer cantar uma música pra gente poder fazer o encerramento? Gente, a gente vai fazer o encerramento. Pra cantar. Sério? Eu ando com a equipe, né? Com 2, 3 onde eu vou, que já é pra puxar ali, pra poder disfarçar. Eu deixo aqui meu beijo, meu abraço a todos vocês que assistiu. Quem não pôde assistir agora vai ficar salvo, né? No YouTube. Fica salvo no YouTube, tá, gente? É só vocês acessarem. O Pai Alec também pode passar o link Mais Mulher, né? Pode Mais Mulher, entendeu? Lembrando que é para fortalecer a luta aí pelo fim da violência contra as mulheres, lembrando que hoje o podcast também é uma forma de quebrar, desconstruir a intolerância religiosa, o preconceito, o racismo, né, que está inserido na sociedade. Então a gente dando essas explicações, as pessoas entendendo que nós somos pessoas de bem, que a gente trabalha, que a gente tem um pensamento de progredir, de crescer, de futuro, que a gente tem um pensamento do bem de todos. Ao mesmo tempo estamos fazendo um resgate, porque eu não sei se é assim no terreiro da senhora, mas no meu terreiro muita gente que talvez se não estivesse lá, não estaria vivo mais. Então, de uma certa forma, a gente controla, faz o controle para uma cidade mais tranquila, melhor, uma qualidade de vida, uma percepção, uma quebra de um preconceito que um dia pode levar alguém à morte. Então, tem essa importância, a religiosidade. Sim, um terreiro, ele é uma ferramenta de ser um agente transformador na vida de outras pessoas que estão necessitando de uma orientação, de um conselho, de um afago, de um acolhimento, de uma palavra, e pessoas também que precisam se desenvolver espiritualmente, né? É isso aí, foi gente, maravilhoso. Olha, muito obrigada, quero agradecer ao Pai Alec, tá? Agradecer ao Baba Alex, agradecer a Melinda de Euá, que veio aqui hoje, limpou aqui todo o podcast, que tá me ajudando muito. Ela tá sendo minha coluna vertebral, ela tá sendo bem Euá mesmo, entendeu? E Oxumaré, que Euá e Oxumaré, eles comandam aí, né? A nossa coluna, a nossa energia ali da Kundalini, né? E eu fiquei aí, falei pro Pai Alec que eu tava meio parada, porque eu fiquei 30 dias aí travada, 20 dias com a coluna gente, minha coluna é só um milagre mesmo, eu estar aqui linda, maravilhosa, entendeu? Sem dor neste momento, entendeu? Gratidão a toda a espiritualidade, a toda a ancestralidade que me acompanha, né? Pra eu poder estar aqui hoje, mas é isso, é a espiritualidade que faz a gente superar aí
adversidades que aparecem pra gente, né? O importante é que a gente consegue vencer, né, Pai? Consegue. Tem muita luta ainda, tem muita luta e eu vou avisando vocês. Gente, muito obrigada a todos que acompanharam aí, vai ficar gravado, tá? Pode compartilhar. Obrigado a todas as pessoas que contribuíram para o podcast e obrigado, Pai Alec, por sempre estar aqui junto comigo, tá bom? E espero que a gente continue. É só chamar. Não, só chamar não, a gente vai ter o quadro aqui. Vamos fazer então, vamos trazer, fugir dos padrões, só esse A, B e C, trazer diferenças de cultura. Isso. Aprofundar, levantar uns temas pro povo ir lá xingar a gente. É isso mesmo. Haters, é isso que faz a gente ter sucesso, são os haters. Entendeu? Então gente, beijos. Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira santa pra todo mundo. E já vou ali comer o coração da galinha. Que é sexta-feira da paixão, entendeu? Sabia que tem gente que acha que eu sou de Oxumaré? Eu como coração de cobra viva? Pronto. Caraca, vocês arrasaram! Pai, o que eu tô pensando? A gente podia ver um quadro, tipo, na quarta-feira. Aí, pra isso, pra essa parte.